Da teoria da evolução ao transhumanismo digital. Algumas ideias morrem, outras só mudam de roupa. Nesse vídeo você vai descobrir como o projeto de melhorar os humanos saiu dos laboratórios do passado e hoje veste jaleco branco, fala em salvar vidas, mas continua decidindo quem nasce, quem vive e quem é programado. Olá, eu sou o Rick, seja muito bem-vindo ao canal e vamos ao que interessa. Bom, pessoal, a ideia do vídeo de hoje é a gente traçar uma linha desde a teoria da evolução, né, passando por questões da eugenia, Francis Galton, Margaret Sanger, né, e isso influenciando os movimentos de tanto de saúde pública quanto de transhumanismo moderno. Então eu vou apresentar aqui um estudo, né, uma visão bem mais aprofundada. Você vai sair daqui muito mais fluente nesse assunto do que antes, né? Vai complementar aí aquilo que você já conhece a respeito do assunto. Porém, se você nunca ouviu falar desse assunto, fica aí, que essa aqui vai ser uma grande oportunidade de você aprender algo muito interessante que impacta diretamente a tua vida nos dias atuais. Bom, pessoal, vamos aqui ao que interessa realmente. Para poder começar falando de transhumanismo, a gente tem que voltar lá a Charles Darwin, né? Ele foi a semente intelectual de toda essa engenharia social que impacta a nossa vida hoje. Então, Darwin, né? Charles Robert Darwin, nasceu em 1809 e viveu até 1882. Né? Ele era um naturalista britânico cuja obra, né, transformou radicalmente essa questão da biologia moderna, né? Hoje existe uma discussão homérica com relação a isso. Aqueles que acreditam que nós viemos do macaco, né, ou de ancestrais primatas, né, e daqueles que acreditam que nós fomos criados, né, imagem e semelhança de Deus, ou criados por uma inteligência extraterrestre, por exemplo, ou a questão da Eva mitocondrial, ou Adão cromossômico, né, que são estudos recentes e sérios também da ciência moderna. Mas Darwin vem com essa questão de transformar o homem num ser puramente biológico, né, uma evolução de um primata. Bom, para todas essas teorias aí existe um gap, né, existe uma distância ali, um vácuo, né, e que sempre é discutido a origem do homem. Esse não é um propósito da gente entrar aqui nessa discussão hoje, talvez um assunto para um outro vídeo, mas vamos aqui esmiuçar um pouquinho quem que era Charles Darwin, quem que era Darwin. Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, Darwin não tirou essa ideia do nada, né, da evolução. Pouca gente menciona isso, né, mas Darwin confessou abertamente que ele se inspirou nos escritos de Thomas Malthus, né, dos projetos malthusianos. Né, esses projetos impactam nossa vida até hoje. Agenda 2030, COP30, né, Agenda 2000, sei lá, tudo é baseado nos projetos malthusianos e divulgados aí insistentemente há décadas pelo Clube de Roma. Thomas Malthus era um economista britânico que décadas antes havia publicado o famoso ensaio sobre o princípio da população, né? Qual que era a ideia dele, né? Olha a carinha dele aqui, senhorzinho, né? Com olhar psicopático aqui, eu diria, tô brincando. Mas ele afirmava que a população humana, pessoal, crescia mais rápido que a produção de alimentos. E que isso causaria fome, guerra e caos, a menos que houvessem freios naturais, como, vamos lá, epidemias, miséria ou controle reprodutivo. Né? Vocês acham que tem alguma coisa a ver com o que a gente vive atualmente? Epidemias, miséria e controle reprodutivo. Darwin, ao ler Malthus, teve esse estalo, né? Grande estalo. Na luta pela sobrevivência, apenas os mais adaptados sobrevivem. Né? Os mais fracos são naturalmente eliminados. Então essa era a grande questão que levou ele a começar a investigar toda essa questão da evolução. Então, na luta pela sobrevivência, apenas os mais adaptados sobrevivem. Os mais fortes, apenas os mais fortes sobrevivem. É uma maneira de pensar muito próxima, né, de muitas mentalidades que a gente vê por aí. Ou seja, o darwinismo não nasceu puramente da biologia, né? Ele nasceu misturado com a ideia de que o mundo tem gente demais.
Só isso, o mundo vai ter gente demais. E o problema são os pobres. Essa era a ideia de Charles Darwin. Essa lógica não só contaminou a biologia, como justificou políticas cruéis de controle populacional nas décadas seguintes, que é um pouco disso que a gente vai ver, né? Então, assim, a gente vê essa questão que muitos acreditam que a ciência ela é neutra, que ela é linear, mas você vê que a ciência ela está fundamentada em ideais de outras pessoas, né? Já vem com um viés ali de controle populacional. Aí eu investigo a ciência já com esse pressuposto. O que provavelmente eu vou achar? Seu livro mais famoso, publicado em 24 de novembro de 1859, leva o título completo de Sobre as Origens da Espécie, que é o que todo mundo conhece, né? A gente vê aqui a origem das espécies. Mas fala que a origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas pela luta da vida. Guardem bem isso. As raças favorecidas pela luta da vida. Você vê que os nomes do livro é a origem das espécies. Aí todo o restante vem lá nas entrelinhas, né? Que é para não assustar de imediato. Embora Darwin não tenha criado um discurso diretamente eugenista, que significa, né, uma raça melhor que a outra, a segunda parte do título da sua obra já denunciava isso, termo raças favorecidas, e foi posteriormente interpretado por pensadores, né, como o seu primo Francis Galton, como uma justificativa para a superioridade racial e social de determinados grupos. Então essa ideia crescente, né? Na verdade não é uma ideia nova, acho que é uma ideia que sempre existiu, né? Os reis, sacerdotes sobre os outros, né? Aqui era uma classe, uma etnia, uma raça sobre as demais raças do planeta. Então não é uma história antiga. Bom, esse mesmo pensamento que circunda a mente desses pensadores. Darwin era nascido de uma família da elite intelectual e financeira. Ele era neto de Erasmus Darwin, médico, filósofo e membro do Iluminismo britânico. O Iluminismo é o homem no centro, né? Tira Deus e põe um homem no centro. É o homem vitruviano, né? O mesmo homem da capa da revista The Economist. Se você não assistiu o vídeo, eu vou deixar aqui o card para você assistir. Aproveita e deixa o like aí se você estiver gostando. A linhagem de Darwin incluía também os Eddingwood, que era uma influente dinastia da aristocracia inglesa. Então tá tudo ali relacionado: banqueiros, elite intelectual, dinastias inglesas, né? O pessoal aí de sangue azul, sangue diferenciado. Ele estudou medicina em Edimburgo e teologia em Cambridge, antes dele embarcar aí na viagem do navio, né, HSM Beagle, da Marinha aí, americana, onde ele amadureceu todas essas ideias sobre a questão, né, a teoria da evolução. Mas o que eu queria mostrar para vocês? Aqui é o Erasmus Darwin, vô de Darwin. E aqui é um comunicado de uma loja maçônica. Então vamos ler aqui, ó. Dr. Erasmus Darwin foi feito maçom na famosa loja Kenogate Queening, né? Número 2, na Escócia. E aí toda a família ali, ó. Sir Francis Darwin, um dos filhos do doutor, foi feito maçom na loja Tyran, número 253, em Derby. Seu filho Reginald foi feito maçom. Então, né, só de ler isso daqui, já dá para entender o envolvimento direto da família Darwin com, não é, o pessoal da maçonaria, com o pessoal do iluminismo, né? Então toda essa influência está onde? Na teoria da evolução. Quem é um pouquinho mais desperto vai entender o que dessa teoria. Ah, era puramente ciência. Será? Né? Ou estava ali enviesadas por ideais, né, maçônicos, ideais iluministas, que era transformar assim um homem num ser apartado de Deus, um homem num ser biológico puramente, e o homem dividido por raças, onde a raça superior se sobrepõe às raças inferiores. Então, se a gente olhar por essa perspectiva, essa teoria já não fica tão bonitinha assim, não é mesmo? Então há especulações históricas também, importante isso, pessoal,
do apoio indireto das elites financeiras, né, a esses ideais darwinistas, especialmente por sua utilidade em justificar o imperialismo e o colonialismo. Alguns teóricos afirmam o financiamento, né, da família aí Rothschild, maior potência bancária na época, né, no século XIX, tinha interesse em promover ideais que naturalizassem a desigualdade. Porque, ó, se eu vou naturalizar a desigualdade, eu vou ter a elite e os pobres. Então, para quem é da elite, isso soa como, né, uma música clássica nos ouvidos. Vamos naturalizar a diferença, né, e a desigualdade entre as pessoas, a elite e o resto do mundo. O 0,1%, 0,1% e as demais pessoas, para eles poderem fazer o que eles quiserem, né? Governar o mundo pelo princípio da pobreza, por exemplo, né? Embora não hajam documentos diretos que provem esse financiamento, quem for um pouquinho mais esperto vai dar para entender. Bom, até porque existe uma ligação direta aí de Darwin em instituições como a Royal Society, com instituições, a inserção dele nessa instituição, né? A Royal Society era fortemente conectada à elite científica e maçônica da época. Então levanta esses questionamentos legítimos, tanto nessa influência dessas ideologias, quanto do financiamento, né, de famílias como os Rothschild. Está aqui uma foto aqui da Royal Society, que aliás existe até os dias atuais. Então, desde aquela época, influenciando as ideologias e as narrativas do mundo ocidental. Então lá, a Royal Society é vista como uma das primeiras engrenagens institucionais do controle do conhecimento pela elite, né? Funcionando como um centro de validação científica alinhados aos interesses políticos, interesses imperiais e filosóficos de toda a aristocracia britânica. Então ela foi fundada no século XVII e teria sido, para muitos, né, pesquisadores e críticos da Royal Society, um braço da elite maçônica e iluminista. O homem no centro, a elite como uma raça superior às demais, a maçonaria como uma entidade fraterna, né, fraterna, mas também como detentora do conhecimento. O conhecimento para eles não pode ser transmitido a todos. Por isso que eles são uma sociedade discreta, secreta, né? Porque o conhecimento não deve e não pode ser disseminado com todos. Tem que ficar só ali na elite, aos iluminados, à maçonaria. Por isso que eles agem de forma secreta. E eles buscavam moldar aí o paradigma científico ocidental. Por isso que quando a gente ouve falar de ciência, a gente fala, nossa, ciência, né? Será mesmo? Quem não entende dessas coisas por trás de todos esses acontecimentos, será que acredita na boa intenção da ciência? Ou numa ciência linear, neutra? Então essa é a discussão. Então eles priorizavam uma ciência materialista, mecanicista, desvinculada do espiritual. Então, por que a ciência e o espiritual não andam juntos? Porque foi de propósito que separaram isso. Porque desde o início nunca estudaram a origem das coisas, considerando o Criador, considerando a esfera espiritual, não a esfera religiosa. Por que a ciência sempre teve que vir separada do espiritual? E hoje, de alguma maneira, né, física quântica, etc., talvez está voltando, em algum aspecto, a promover isso, né, ainda que tímido, para suprimir visões alternativas da realidade e consolidar o poder do Estado, da coroa, sobre a aparência de neutralidade científica. Então ela foi fundada em 1960 na Inglaterra. Seu objetivo era promover o conhecimento baseado na observação empírica, experimentação e método racional. Porém, não é um método racional. Rompendo com os modelos escolásticos e teológicos predominantes na Idade Média. No entanto, né, muitos apontam que, embora tenha sido fundamental para o avanço da ciência moderna, né, a Royal Society também consolidou uma ciência eurocêntrica, elitista,
e aliada frequentemente aos interesses do queridinho Império Britânico, servindo aí como um filtro institucional que determinava o que era ciência válida, né? E o que será que não era considerado ciência válida? Quanto a gente perdeu na história em relação a isso, ou continua perdendo até os dias atuais, de marginalizar saberes tradicionais, visões espirituais ou abordagens holísticas, né? Algumas abordagens viram até piada, né, no meio científico. Em resumo, foi um motor progressivo científico? Foi, mas também um órgão de padronização ideológica do conhecimento do Ocidente. Então, meio que eu ajudo o progresso, mas eu padronizo ideologicamente, que é muito do que a gente vê hoje. A elite intelectual da época viu o darwinismo como uma maneira científica de sustentar as estruturas de poder. Termos como a sobrevivência do mais apto passaram a ser usados para defender o capitalismo selvagem, o domínio colonial e mais tarde o movimento eugenista. Então, assim, pessoal, em resumo, Darwin pode ter sim ter sido um observador da natureza, né, nos mínimos detalhes, mas sua teoria foi rapidamente capturada e reconfigurada como uma justificativa ideológica para projetos do que? Engenharia social, né, que abririam caminho para as ideias de Galton, para as ideias da Planned Parenthood, para o nazismo e hoje o que a gente chama aí de transhumanismo digital. Depois de Darwin lançar as bases da teoria da seleção natural, quem realmente puxou o fio, né, e levantou aí uma questão ideológica para controle populacional foi seu sobrinho Francis Galton. Galton nasceu em 1822 numa família rica de industriais e banqueiros. Não era todo mundo rico ali. Era herdeiro direto do mesmo círculo intelectual, né, que formou seu primo Darwin. Era brilhante, excêntrico e obcecado por mensuração. Ele passou a maior parte da vida, né, tentando aplicar métodos estatísticos ao comportamento humano, medindo crânios, reações, hereditariedade e inteligência. Eu fiz psicologia, né, e teve uma época que, eu não vou lembrar a matéria especificamente, mas que no passado, né, eles mediam o caráter das pessoas pelo tamanho do crânio ou pelo tamanho do nariz. Falava, esse cara ali é bandido, só pelo tamanho do nariz. Então existia esse tipo de teoria no passado, só para vocês terem uma ideia. Mas a contribuição mais sombria que viria aí em 1883, quando Galton cunhou o termo eugenia. Eugenia do grego eu, bom, né, e genia, origem. Né? Então, boa origem. Galton propunha abertamente que a sociedade deveria intervir ativamente na reprodução humana, incentivando a reprodução dos mais aptos, barrando, impedindo os menos aptos de se reproduzir. Né? Então, a questão da eugenia era isso. Existe a raça boa, que são os mais aptos, né, que é a seleção natural, e existe a raça dos menos aptos. Eugenia queria incentivar, né, os mais aptos e barrar os menos aptos. E isso não era só teoria, né, era um projeto de engenharia social baseado numa visão friamente elitista, né, que o sucesso, que a inteligência e a moralidade vinham do sangue e que o resto, né, a massa, deveria ser limitado. Então está aí a questão da elite, está aí a questão das dinastias, cientificamente provada, né, através de Darwin e através de Galton. Então era o que eles mais pretendiam. Nessa questão do sangue azul, né, quando as pessoas perguntam o que a elite tem diferença de nós, na cabeça deles é essa questão. Né? Então a eugenia galtoniana ela não começou com campos de concentração. Ela começou com gráficos, com fórmulas e congressos científicos. Ele criou o primeiro banco de dados de genealogias inglesas, acreditando que ali encontraria a prova
de que os melhores sempre vinham das mesmas famílias, né? Soa familiar? Então, assim, seu trabalho ganhou prestígio entre as elites britânicas, que viam, né, com bons olhos qualquer ferramenta que justificasse a manutenção do poder por linhagem, né? A ideia de raça melhor já era antiga, né? Como eu falei para vocês, né? Vem desde o passado. Galton apenas vestiu essa ideia de com um jaleco branco, né? Dando mais robustez ainda. E aí o que acontece, pessoal? Com o tempo, essa ciência passou a influenciar a sociedade de modo geral, porque passaram-se a adotar políticas de saúde pública com base nessas teorias, né? Políticas de controle da população com base nessas teorias, né? Então o Estado adotou essa ciência, né, e aplicou através de políticas de saúde pública, né, como, por exemplo, vacinação forçada. Vocês conhecem esse cenário, né, em algum momento da história de vida de vocês? Né? Então vocês veem como tudo tá conectado desde o princípio dessas ideias. Então é importante a gente aprender isso aqui, né, para a gente conseguir fazer essas conexões, né? E uma coisa bastante curiosa, a própria família Darwin e a família Galton adotaram essa questão de manter, né, a linhagem da família nas suas próprias famílias. Eles tinham relação entre primos. Darwin casou com a sua prima de primeiro grau. Galton também fazia isso. Os Rothschilds, até recentemente, né, só se casavam entre primos, né? E eu suspeito, sim, que muitas famílias elitistas, né, continuam fazendo desta mesma forma. Se não é entre as mesmas famílias, são em famílias da elite. Tem essa mesma mentalidade, eles não se separam. Por isso que eles são tão fortes, por isso que as famílias deles são tão grandes. Enquanto para o mundo, para as massas, vamos destruir a família, vamos falar para as mulheres não quererem mais ter filhos e por aí vai. Então a gente vê um pouco dessa mente diabólica né, diabólica entre aspas ou não, dessa elite que perpetua, né, pelo menos nos últimos aí 200, 300 anos, essa mesma narrativa bem forte em praticamente tudo que a gente vê. Enquanto a massa fica adorando essas pessoas da elite como se fossem seus super-heróis, né, suas celebridades, seus salvadores da pátria. E aí, pessoal, a gente precisa falar de Margaret Sanger, conhecida aí como a sacerdotisa do controle da fertilidade ou do controle populacional. Então, essa figura importante na continuação aí desse contexto que a gente vem discutindo. Falar em controle de natalidade, a gente tem que lembrar de Margaret Sanger. Ela é considerada uma heroína dos direitos femininos. Mas o que pouca gente sabe, né, ou até prefere não contar, é que por trás dessa bandeira da liberdade da mulher estava uma agenda da seleção humana cuidadosamente planejada. Carinha da fofinha aqui. Então ela nasceu em 1879, em Nova York, enfermeira. Olha só, enfermeira, ativista, militante, ferrenha do planejamento familiar. Em 1916, aqui está 76, mas é 16, ela abriu a primeira clínica de controle de natalidade dos Estados Unidos. Um embrião que depois aí se tornaria o que a gente conhece até hoje como a Planned Parenthood, né? Uma agência aí de controle de natalidade, né? Uma agência de contraceptiva ou que promove, né, o aborto, esse tipo de coisa. Então ela não escondia a sua visão, acreditava que haviam pessoas, tipos de pessoas que não deveriam se reproduzir, que eram os pobres, portadores de deficiência, negros e imigrantes. Todas essas pessoas ela consideravam pessoas inaptas ou degeneradas. Isso faz o quê? 100 anos. Então era isso que acontecia. Uma das suas frases mais citadas e ignoradas por seus defensores, ela dizia: mais filhos dos aptos, menos filhos dos inaptos. Ela mantinha fortes vínculos com sociedades eugenistas, escreveu publicações, né, desse movimento, participou de congressos que defendiam
a esterilização compulsória, né? Por trás aí da imagem de enfermeira, ela estava ali nos salões da elite globalista, recebeu apoio direto de famílias como a Rockefeller e a família Herman, né? Então ali também estava relacionado, alinhada aos interesses das grandes fundações, como a Fundação Ford, Rockefeller, a Carnegie, né? Em controlar o que eles chamavam de populações indesejadas sobre o conceito, né? Sobre o pretexto de política pública. Houve um projeto polêmico chamado Projeto Negro. Ela escreveu que seria prudente evitar que a população negra percebesse o real motivo por trás das campanhas, que era controle populacional. Então, vamos evitar essa pequena informação. E mais, ela palestrou para KKK feminina. Não vou falar esse nome aqui, né, pessoal? Mas vocês lembram, né? O pessoal lá do Chapeuzinho Pontudo, né? Tinha uma KKK feminina. Ela convidou, né, esses defensores dessa supremacia para os seus eventos e promovia aí essas ideias abertamente, né, sobre a questão racial. A história oficial prefere ocultar ou silenciar essa parte, né, da biografia dela. Mas esse era o verdadeiro intuito dessa queridinha aí, né, com relação à população. E aí, isso se tornou uma questão de engenharia social. Isso se tornou políticas públicas nos Estados Unidos. Então, o que aconteceu, né? O que eu trouxe aqui para vocês, né? O laboratório da limpeza humana que inspirou o senhor do bigodinho. No início do século XX, a eugenia já era uma ideia bem popular entre os círculos científicos, políticos e econômicos norte-americanos. Então, em Indiana, em 1907, mais de 60 mil pessoas foram esterilizadas à força, contra a sua vontade, sob alegações de retardamento mental, pobreza, promiscuidade ou apenas improdutividade social. Estados como Califórnia, Nova York e Carolina do Norte lideraram esse movimento. Dentro desse contexto, eu preciso contar para vocês um caso que se tornou a base legal, né, da eugenia nos Estados Unidos e que influenciou diretamente o nazismo e que influenciou, né, políticas de saúde pública e que vem influenciando o mundo de forma geral, né, desde essa época, dando base legal para muita coisa que aconteceu posteriormente. Esse é um dos momentos mais sombrios da história jurídica americana, o caso Carrie Buck. Uma jovem de 18 anos foi internada em uma instituição para pessoas que eles chamavam de débeis mentais, na Virgínia. O Estado queria esterilizá-la à força, sob a justificativa de que ela era geneticamente inferior. O problema é que ela não era mentalmente incapaz. Ela havia sido violentada pelo filho adotivo da família que morava e foi considerada indesejável por engravidar. Mãe de Carrie também já havia sido internada injustamente. E a filha de Carrie, ainda bebê, foi considerada retardada, sem nenhuma base científica. O estado da Virgínia usou isso para justificar a esterilização de Carrie, como forma de proteger a sociedade da reprodução do que eles consideravam inaptos. A corte decidiu por 8 votos a 1 a favor da esterilização forçada. O juiz Oliver Wendell Holmes escreveu a fase mais infame da decisão. 3 gerações de imbecis são suficientes. Foi a partir daí que a eugenia ganhou respaldo legal. Milhares de pessoas foram esterilizadas nos Estados Unidos. Pobres, negros, indígenas, imigrantes e mulheres rebeldes. Tudo com selo de aprovação dos Estados Unidos e da ciência da época. Esse caso é o coração legal da eugenia americana. Foi estudado, elogiado e copiado por médicos nazistas nas décadas seguintes. Enquanto isso, instituições privadas como a Carnegie Rockefeller Foundation financiavam pesquisas e congressos internacionais da eugenia. Havia prêmios, bolsas, apoio acadêmico para quem estudasse melhoramento racial. Agora vem o ponto crítico. Na década de 1930, cientistas nazistas trocaram cartas e visitaram
institutos eugenistas americanos. Eles admiravam o programa dos Estados Unidos e usaram esses modelos com base para construir o conceito de higiene racial na Alemanha. É chocante, porém verdadeiro. Antes do Holocausto, os nazistas estudaram e aprenderam com a eugenia legalizada nos Estados Unidos. Então, pessoal, esse é o cenário que se desenhou naquela época, né? De Darwin, Galton, Margaret Sanger, né? Esse caso escabroso aí que vocês acabaram de conhecer. Tudo isso, né, vem sedimentando essa questão, né, de políticas públicas de saúde. A questão de tudo isso aí é que essa Planned Parenthood, né, que iniciado lá pela Margaret Sanger, ela existe até hoje. E o próprio pai do Bill Gates, William Gates, ele foi conselheiro dessa instituição. Então essa questão do Bill Gates atualmente, né, promovendo vacinas na Índia, promovendo vacinas na África, que teoricamente, né, são países que têm uma taxa de fertilidade muito maior do que outros países. Por exemplo, há algum tempo eu vi um estudo da Nigéria que tinha 7,1 filhos por mulher. O Brasil já está abaixo do mínimo. O mínimo da fertilidade mundial, né, para perpetuar a nossa espécie, são 2,1 filhos por mulher. Esse é o número para perpetuar a nossa espécie. A Nigéria, por exemplo, tinha 7. Na Índia, né, tem altos índices também. Né? O que está acontecendo hoje? Muitos países estão abaixo do mínimo. Por que 2 filhos por mulher? Porque nem todos chegam à fase adulta. Né? E nem todos vão ter saúde de fertilidade. Então, essas coisas que a gente está vendo, o mundo está entrando num momento irreversível. O que acontece se as nações começam a ficar abaixo do mínimo? Vai se tornando nações de pessoas velhas, né, e menos crianças. Né? Então, por mais que o número de pessoas ainda está aumentando, mas chega num platô que aí vai tendo uma queda muito drástica. E tudo que a gente vê em relação a essas agendas supranacionais, né, dessas elites, está relacionado a isso. Né? Então, tudo que fere a fertilidade. Né? Eu já fiz posts lá na minha conta no Instagram, né, sobre as picadas, e aí a gente vê o número de mulheres, por exemplo, que começaram a ter problemas, né, depois do período de picadas. Né? Então, eles vêm constantemente implementando isso. Só que a grande massa entende dessas coisas que a gente está estudando aqui. A grande massa entende, né, o que se passa na cabeça dessa elite, ou os políticos efetivamente entendem, porque todos os lados, seja esquerda e direita, estão apoiando essas agendas supranacionais, essas agendas de picadas forçadas. Então essas são coisas que a gente tem que discutir. Né? Você sabendo de tudo isso, né, no próximo calendário de picada, você vai se submeter, você vai submeter seus filhos, você confia efetivamente que o governo está fazendo a coisa certa, que essas instituições supranacionais, né, têm uma boa intenção com relação ao futuro das massas, porque o futuro deles está garantido. Né? Agora, o futuro das massas é definido, né, por essas agendas. Né? Então aqui a gente conseguiu ter esse panorama geral. Espero que você tenha gostado do vídeo. Clica aí, dá um like. Né? O like é super importante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, é fundamental. Né? A gente vai focar mais aqui no YouTube esse ano e a gente precisa do apoio de vocês. Deixa aí nos comentários quais assuntos vocês gostariam de ver. Deixa aí as críticas com relação a esses vídeos ou outros. Né? A gente está evoluindo aí a cada vídeo, né? Mas participem aí, participem lá na conta no Instagram também. Vou preparar mais vídeos como esses, né? Trazer um conteúdo um pouco mais sólido para a gente ampliar a nossa visão em relação ao problema ou em relação à situação atual. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus e até breve.